Prontinho aqui. Ok, acho que podemos iniciar. Agradecer a Maristela pelo convite, pela oportunidade. É um tema que, particularmente, gosto muito de dialogar sobre. Via de regra, não faz parte dos lares falarmos sobre dinheiro. Cresci sendo um tabu, então a gente traz crenças limitantes da nossa infância, são propagadas na adolescência e, de repente, na vida adulta, a gente se vê em processos de decisão que talvez não tivéssemos passado por experiências quaisquer que possam nos ajudar, né? Então, o dinheiro tem muito dessa relação. Isso dito, eu pretendo dialogar sobre a organização financeira, especificamente para esse grupo fechado, né? Desde um cenário macro, apresentando como é que o Brasil se encontra com as finanças, entrando na organização com o método e tecer um fechamento. A base nessa introdução é essa pergunta aqui inicial. Estamos até com as câmeras abertas, né? Pode até ser que vocês façam mesmo, eu possa aqui visualizar, né? Mas eu imaginava que isso fosse um exercício apenas mental. Quem já sentiu um aperto no peito só de pensar em dinheiro? Será fora eu, né? Que eu sei que eu já passei, né? Então, quando a gente está online, eu penso na atividade mental, minimamente. Mas como as câmeras abertas, agradeço, consigo ter esse feedback. Só não esqueçam de baixar o braço, porque depois vai cansar, né? Então, pode abaixar por gentileza, tá? É algo que nos aflige, insônia, estresse, às vezes as DRs, né, nos relacionamentos conjugais, é difícil ter esse diálogo, e sabidamente nós temos mudanças de núcleos familiares. Boa parte dos lares no Brasil, por vezes, são chefiados por mulheres, quiçá mulheres solos, né? Tiro minha mãe como exemplo, que criou dois de forma só, né? Isso em Queimados, né? Na década de 80, né? Em outro momento, né? Então, nós sabemos por estatística que um em cada três lares no Brasil possui a mulher como responsável financeira. E isso gera, por vezes, uma sobrecarga, porque, via de regra, passa-se por uma tripla jornada. Dois turnos no ambiente de trabalho e um terceiro em casa, muitas das vezes. Isso dito, nós temos que, opa, levantei aqui minha mãozinha, nós temos que a ideia do diálogo é entendermos esse cenário financeiro, a análise da realidade, alguns princípios de praticidade organizacional, algumas dicas, né? E um método que eu intitulo de 5D. Esse é a proposta do nosso objetivo. Trazendo o Brasil como referência, não sei se é conhecido, mas nós tivemos agora em janeiro um reajuste do valor do salário mínimo. Então, o que era 1.518 passou para 1.620. Tem ali seus 99 centavos, enfim. Mas desprezando os centavos, quando a gente fala em R$ 1.620, nós estamos falando de aproximadamente 37% da população que está nessa linha de vencimento no mês. É 37 em 100 pessoas, é bastante. Então, ou seja, um dos problemas das finanças é a renda. Porque se minha renda é baixa, como é que eu vou falar sobre dinheiro? Se ele não entra, se eu não tenho, como é que eu vou falar sobre aquilo que não existe, né? Eu recordo uma reportagem de um casal na Inglaterra que ganhou na loteria e eles fizeram a doação do prêmio. Quando perguntado por que eles fizeram aquilo, eles responderam que não sentiriam falta daquilo que eles nunca tiveram. Vocês acreditam nisso? Se eu nunca tive, não vai fazer falta qualquer. Então, uma questão da educação financeira está na renda, mas não é a principal, porque até mesmo pessoas que têm uma boa remuneração encontram-se endividadas. É o fator renda? Sim. Somente? Não. Pode, apesar disso, existem outros cenários.
Em dezembro, que é a última fotografia que eu tenho, a média de salário do brasileiro é R$ 3.500, aproximadamente. Não precisa entrar nos centavos, basta que a gente faça a reflexão com as relações. Quando a gente pega 3.500, quer dizer que se o salário mínimo é 1.600, se eu multiplicar por 2, eu não sou bom em matemática, dá aproximadamente 2 salários mínimos. É a média do brasileiro, em torno de 2 salários. Agora, quem ganha até 2 salários? Se eu olhar essa pirâmide na parte de baixo, a gente está falando em mais 35%. Então, vejam que 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. Então, por isso, Maristela, é difícil a gente conversar sobre educação financeira. Como é que eu vou poupar aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou me privar daquilo que é escasso? Essa é uma das grandes dificuldades. Quando a gente entra no estudo do DIEESE, que é um departamento intersindical que todo mês apresenta o valor que deveria ser o mínimo para uma família sobreviver no Brasil, esse estudo trouxe em outubro, que foi o último, R$ 7.100. Então, é entendido como seria a cesta básica mínima do brasileiro. Eu deveria ter, no mínimo, R$ 7.100. Quando a gente olha para a pirâmide que está do lado, 7.500 vai pegar aquela fatia que está entre 3 e 5 salários mínimos, que se eu colocar aqui, ó, é mais ou menos essa fatia aqui, em torno de R$ 7.500. Não sei se aqui eu consigo apontar, está por aqui. Ou seja, 7.500 aproximadamente o que deveria ser um mínimo para um brasileiro, um trabalhador. Se nós somarmos essas partes aqui embaixo, que é a base da pirâmide, nós estamos falando que 92% da população brasileira ganha até 5 salários mínimos. Ou seja, se você tem uma remuneração mensal acima de 5 salários mínimos, você está nessa lista de 8% dos brasileiros. Muito pouco. Se o seu salário é maior do que 10 mínimos por mês, está nessa relação que tem aproximadamente 3% de brasileiros. Isso quer dizer o quê? Né? Via de regra, que a classe média ela é muito achatada. Porque, ora, se alguém está falando para mim que eu ganho mais de 7.500 por mês, né, e estou num grupo de privilegiado, eu não consigo me ver no privilégio de quem ganha nesse 0,1%, acima de 60 salários mínimos, que é outro patamar. Então, nós temos uma disparidade no Brasil entre muitos poucos que ganham muito e muitos que ganham pouco. Então, essa ideia de educação financeira é distanciada. Aqui é um retrato Brasil sobre rendimento. Aprofundando nesse retrato Brasil, nós temos um problema de endividamento. O que é isso? Eu antecipo sonhos. Geralmente, os meus sonhos são adquiridos por boletos. Conhecemos boleto ou preciso explicar o que é? Não, né? Não, é bem que acabou, né? Tinha quem falasse, amigos próximos, que falavam que o que me motiva levantar com o despertador às 5 da manhã é o boleto que eu tenho para pagar. Então, o que é um boleto? É antecipar sonhos. Eu tenho um desejo, eu quero ou preciso de algo, adquiro antecipadamente e gero um financiamento, gero um empréstimo. E no Brasil, nós falamos em 80 milhões de pessoas endividadas. Não é apenas a renda. Nós temos endividamentos, vejam, nessa coluna que eu deixei mais à direita, como o Distrito Federal bastante endividado. E o que é para nós o Distrito Federal? É a maior renda per capita do Brasil. Eu estive recentemente em Brasília, em outubro, e lá eu recordo de ter conversado com um amigo que falava que ofereceu uma oportunidade de emprego a uma pessoa por R$ 12.000 e a pessoa recusou. Ele falou, não dá para viver em Brasília com 12 mil. Então, o Distrito Federal tem uma renda per capita muito alta, mas também o custo de vida é alto. Então, vejam que não é relação apenas com o ganhar pouco, mas o comportamento. Isso dito, esses dados eles não mudam muito e todo mês eu consigo atualizá-los. E de onde vêm esses gastos, né? Comumente,
cartão de crédito que eu coloco como extensão da minha renda, ou seja, tenho meu, se sou um CLT, eu tenho meu salário, se eu sou empresário, eu tenho meu Prolabore, mas eu tenho a minha renda mensal de alguma forma. A administradora do cartão, o banco, me ofereceu um cartão de crédito. O que que eu associo? Que o cartão de crédito é a extensão da minha renda. E nós já estamos usando o cartão de crédito para compras no mercado, farmácia, o pedido por aplicativos, a comida, delivery, fazendo com que isso se torne um gasto recorrente. Eu não consigo sair e liquidar o meu cartão de crédito. Todo mês está aquela despesa em cima de despesa. Nas dívidas, os cartões representam quase que 30% do orçamento de uma família. Os outros, vejam que o cartão, ele ultrapassa, inclusive, os chamados utilities, que é a ideia da conta de luz, conta de água, gás, telefone celular, que seriam bens básicos, né? O mínimo que a gente precisa. Mas a gente já usa mais no cartão. Exemplo, se eu faço a despesa, as compras do mês com o cartão de crédito, eu sei que todo mês eu vou ter aquela recorrência. Dificilmente eu deixe de eu consiga sanar essa dívida com cartão, porque todo mês eu preciso ir ao supermercado. Então, a dívida sobremaneira encontra-se no cartão de crédito. Seguindo a minha base aqui de raciocínio, né, esse endividamento fora cartão se dá nos gastos do dia a dia, que às vezes fogem ao nosso controle. Então, eu tenho um trabalho de mentoria com pessoas que eu acompanho para organização financeira, para investimentos, nessa área das finanças, e eu não sou adepto de planilhas, por mais que eu tenha uma planilha para ter a leitura do que eu fiz ao longo do mês. Por que que eu não uso planilha e recomendo utilizá-la? Porque a planilha ela vai mostrar o que você já fez. Então, no final do mês eu consigo colocar ali. Uma vez por semana eu faço esse exercício comigo. Eu tiro o sábado de manhã para isso. O que que aconteceu naquela semana? Mas quando eu levo para a planilha, é mera curiosidade, porque já aconteceu. Aquele dinheiro já foi. Então, essa falta de controle sobre os pequenos gastos do dia a dia, por vezes, eles são o que nós chamamos de vazamentos. Pode ser situação de não ter um plano para fazer um financiamento. Quem nunca falou, depois eu me acerto, né? Vou comprar, vou fazer por aqui, depois eu dou um jeito, né? E esse dar um jeito, no antepenúltimo livro que eu lancei, eu chamo isso de efeito Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E eu faço um trocadilho nesse livro entre três cantores que eu admiro. É o Zeca Pagodinho, o Cazuza, falando que o tempo não para, e eu vejo o futuro repetir o passado. Se eu não mudar agora, o que acontecerá de diferente na minha vida? E o Gonzaguinha, com viver e ser um eterno aprendiz, né? Então, essas são três que eu trago naquele livro, trazendo a relação com o dinheiro. E, fora isso, as compras por impulso. Vocês acreditam, meninas, que nós compramos por impulso e justificamos pela razão? Acreditam nisso? A gente compra no impulso e sempre tem uma desculpa para justificar pela razão o porquê fez aquilo. Mesmo que, por vezes, eu não precisasse daquilo. Quer ver um exemplo? Eu me deparo, eu nem sei se esse valor é real, né? Porque minha esposa fala que, às vezes, eu estou no mundo da lua, né? Eu me deparo com uma calça por R$ 100. Aí a etiqueta tá R$ 100, mas você pode levar por R$ 70. Aproveita a promoção e você vai propagar que pagou R$ 70 naquela calça, logo teve R$ 30 de desconto, o que é uma verdade. R$ 30 de desconto naquela calça. A pergunta que a educação financeira faz é a seguinte: se eu precisava da calça, o desconto foi de R$ 30. Se eu não precisava, eu gastei 70. Percebemos a diferença? Ludo é o conceito do impulso. Geralmente, o que me leva a esse impulso? O meu dia não foi bom, ou ele foi demasiadamente bom, muito pelo contrário, né?
que eu preciso de um mimo. Então, é a ideia do impossível. Existem vieses cognitivos, né? A nossa conversa de hoje, nosso diálogo, não está nessa esfera mais técnicas. Eu poderia trazer alguns conceitos muito mais técnicos, né? Mas nós temos alguns vieses cognitivos que ditam tanto as heurísticas como os nossos comportamentos que moldam isso. O conceito da ancoragem é muito usado nesse conceito da calça. Não, vou lá assistir um pouquinho e vou pedir para sair. Não, mas... Ó, a Maristela está com o som aberto. Desculpa aí. Não, imagina, tá? Só para alertar, mas não incomoda, não. Pensei que era alguma pergunta. Então, quando eu uso a calça R$ 70, o que era 100, é o viés da ancoragem. Eu tenho aquela sensação de que eu economizei. Ou seja, a loja, ela ancorou o preço maior. Isso é muito comum. É um efeito do marketing que funciona muito. E tantos outros. O efeito manada. Ora, se todo mundo está fazendo, por que eu não faria? Então, é a ideia de não ser ignorado, o efeito manada. Posso trazer também que no conceito do inadimplemento não há distinção entre gêneros. Vejam que é muito próximo 50 to 50, 50-50, considerando que não tem um gênero que gaste mais do que outro. É o perfil da inadimplência. Agora, me preocupa aqui. Nós, possivelmente, estejamos por aqui, ó. Nós, possivelmente, estejamos por aqui. Nossa idade. Está muito errado a minha percepção? Entre 26 e 60, né? Quem está aqui dialogando comigo, certo? A gente está dando aqui, né, um intervalo bem distanciado. Dos 26 aos 60, pelo nosso ciclo de vida, nós estamos economicamente ativos. Então, se eu somar 33 com 35, dá quase 70% de endividados nessa faixa. O que me preocupa? Quando inicia a carreira, que é ali de 18 a 25, o que geralmente acontece com essa idade? O salário é menor, porque eu estou começando, mas eu já me endivido. Ali pode ser renda. Agora, quando eu chego aos 40, possivelmente eu já melhorei o meu patamar salarial e criei um padrão de vida que às vezes eu não consigo mais sustentá-lo. E é difícil você retroagir. Você dá 2 passos para trás ou descer 2 degraus, né, para poder se adequar financeiramente novamente. Então, essa ideia do até os 60 anos me preocupa. E o que mais me preocupa depois dos 60? O que nós temos depois dos 60? Uma expectativa de vida maior e cada vez maior, e as mulheres vivem mais do que os homens, se cuidam mais. A qualidade de vida também, ela melhorou demasiadamente. Em contrapartida, pode ser que eu não consiga me aposentar. Pode ser que eu tenha que trabalhar, não sei até quando. Porque se eu ficar somente com o INSS, eu não sei se isso vai ser suficiente para a minha renda. E INSS, nas minhas mentorias, significa isso não será suficiente. É o que significa a sigla INSS. Isso não será suficiente. Né? Tem quem chame de Instituto Nacional da Seguridade Social, mas não cola para mim. Será que eu conseguiria hoje, com a aposentadoria do INSS, manter meu padrão? Né? Eu, na verdade, estou falando de nós, né? Apenas, me perdoe, né? Aqui trazer a primeira pessoa. Então, nessa leitura, eu tenho que gerar também renda passiva. E o que a realidade estatística traz? 9 em cada 10 aposentados no Brasil não conseguem se manter com recursos próprios. Muitos estão trabalhando, alguns sustentando a família. Alguns motivos eu consigo mostrar adiante, mas isso é uma realidade. Apenas 1 em cada 10, após os 60, consegue se manter com seus próprios recursos. Quando tem a família por perto, ainda bem, mas tem aqueles que nem isso. Ou depende de amigos, ou dependem exclusivamente do governo, é muito delicado. O que acontece se eu não tenho uma organização, planejamento financeiro? Eu não sei o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer comigo, só se vive uma vez, e eu digo nas minhas mentorias que isso não é verdade. Nós vivemos todos os dias.
todo dia que eu acordo, consigo abrir os olhos e agradecer por mais um dia, eu estou vivendo. Só se morre uma vez, mas se vive todos os dias. Mas geralmente nas finanças nós falamos que, depois eu vejo, que é o conceito do deixar para depois. Deixa a vida me levar. Então, esse grupo de quase 20% de endividados após os 60 é preocupante também. O que será que o meu eu do presente, e notem, meninas, que eu sei que isso é muito difícil, como que eu, no meu caso, 52, né? Como que eu, aos 52 anos, vou preparar financeiramente para alguém que tem 65 anos, terá o mesmo rosto, com umas rugas, mas que eu ainda não conheço? Como é que eu vou deixar um futuro para quem eu não conheço ainda? Uma pessoa que eu não sei se até lá chegará. Então, essa é uma preocupação que eu sempre lido na educação financeira. Ademais, né, nós tivemos mudanças de hábitos de consumo. Deixa eu abrir aqui todas e dialogar aqui já prontamente. Então, percebamos se procede ou não. Fique à vontade em algum momento, se quiser intervir, fazer um comentário, fique à vontade, tá? Não quer dizer que do meu lado haja uma verdade absoluta. Eu recordo que, quando residi em Queimados, eu morei na rua Olímpia, que é esquina com a Georgeta, tá? Entre a Pedro Jorge e a Tinguá. A Tinguá é da feira, certo? Não sei se recordamos, né? Estudei no Manuel Pereira e ia caminhando para a escola desde sempre. Eu tenho lembrança, assim, dos 7 anos, talvez passasse 7, 8 quarteirões da minha residência até o Manuel Pereira. E quando já na adolescência, voltando ali pela Pedro Jorge, eu tinha o hábito de usar os serviços de uma mesma locadora, fazer ali a locação de VHS, né? Videocassete em casa. Videocassete migrou para CD, migrou para DVD. Aí, de repente, o que virá depois do DVD? Aí chegou uma tecnologia que a gente chama de disruptiva, o tal do streaming. Bom, eu não consigo mais fazer locação de DVD, mesmo se eu quisesse. Não existe. O streaming, nós temos vários. Netflix, Paramount, Amazon, Disney Plus, talvez Globoplay. Tem vários canais. Quantos eu tenho aqui em casa? Nenhum. Nenhum. Meu tempo de disponibilidade, digamos, né, eu não consigo participar de algumas conversas, quando um amigo diz, estou assistindo tal série, porque se eu fosse acompanhar todos os meus amigos, eu deveria ter assinatura em todos os streams, porque cada um gosta de uma assinatura diferente. Então, isso, claro, que é uma percepção individualizada, não quer dizer assim, façam isso, longe, tá? Longe disso, cancelar streaming. Mas a pergunta é, por que que eu preciso ter 5 assinaturas? Né? Talvez elegesse uma e lá eu ficaria. Então, uma dica mínima, assim, de corte de. Isso eu uso com meus mentorados, né? Será que, de fato, eu preciso, né? Então, o streaming é alguma coisa que a gente não consegue, por vezes, deixar de lado. Diferente de ter alguém que fala assim, corte o cafezinho. Eu não sigo esse pacto. Porque o cortar o cafezinho, por vezes, é algo que vai lhe tirar a oportunidade de você estar consigo mesmo, em um ambiente que está vendo lojas, vendo pessoas, comendo uma torta, um bolo que seja. Mas o que eu não posso, talvez, é ter 30 dias no mês de cafezinho fora de casa. Mas se eu faço isso uma vez por semana, não é isso que vai comprometer a minha renda, né? Não sei se o meu recado foi alcançado, né? Agora, ter o streaming por ter e, de repente, fazer uma análise assim, quantas vezes por mês eu usei de fato? Estou pagando R$ 20 de assinatura, 30 que seja, não é nada, né? Mas eu poderia trocar esses R$ 30 pelo cafezinho, que me dá muito mais prazer, enfim. Mas o que eu quero dizer é que nossos hábitos mudaram. Se o meu da adolescência foi assistir VHS, hoje é o streaming. Poderia trazer, não preciso listar todos, né, o conceito de que as famílias estão reduzindo. Em 2060, no Brasil, nós seremos mais idosos do que jovens. E se diz que talvez o INSS ele quebre, porque não terá uma população economicamente ativa
em quantitativo que sustente quem será beneficiário da previdência privada. Um dos registros que eu tenho é esse, o item 3. Nós estamos com mais pets e menos filhos. As famílias estão abrindo mão dos filhos. Eu lembro, na virada do milênio, de ter lido uma reportagem na revista super interessante, que era intitulado, Maristela, A Extinção dos Tios. Então, os tios estavam se extinguindo. Mas qual era a ideia? Acabou o almoço de domingo em família. Se antes, no meu caso, eu tenho 5 tios. Minha mãe tem mais 5 irmãos. São 6, né? Então, eu tenho 5 tios. Hoje, talvez, será que meu filho tem tio? Talvez tenha mais um, né? Mas não sei se o meu filho vai ter, assim, por não ter irmão, ou seja, essa criança não vai ter tio, é um sobrinho a menos. Enfim. Então, as famílias estão com mais pets, menos filhos. Quando eu adoto pets, para a educação financeira, é algo doloroso pensar no seguinte: quando eu chegar aos 70 anos, será que o pet ele vai pagar o meu plano de saúde? Será que o pet vai me acompanhar quando for uma consulta médica? Às vezes, em educação financeira, nós temos momentos, né, de visão muito à frente. Ora, mas por que pensar nisso lá à frente, né? É algo que mudou o comportamento. É um hábito. Hoje, são mais pets do que filhos. Poderia falar também que uma outra dinâmica que mudou se dá na plataformização, seja do aplicativo. Há 10 anos, ou um pouco mais próximo disso, nós não falávamos em Uber. E hoje se usa até o conceito da uberização, quando você tem um serviço que é totalmente alheio à formalidade, a uberizou. Né? Então, é o conceito da plataforma, que não ficou somente no serviço de deslocamento, foi também para alimentação. Eu consigo, numa única plataforma, pedir de vários restaurantes distintos. É a plataforma iFood ou qualquer outra que seja, né? E essa plataforma chegou até o cassino. Olhem as bets. Famílias, há pouco discutia-se se quem recebe auxílio governamental pode usar o dinheiro para as apostas online. Olha o mérito do diálogo que chegou. Até privar as pessoas, por quê? Virou uma questão social. E as bets têm um local na mudança de consumo. Então, são algumas evidências. Somente essas? Não. Existem tantas outras, tá? Então, passando um pouco mais e entrando na organização financeira propriamente dita, vou aqui girar alguns slides. Eu vou deixar esse material disponível com a Maristela, em PDF, se depois vocês quiserem registrar anotações, né, pormenorizadas, tá? Mas o texto que eu trago nos slides, ele, da minha parte, não é para leitura, é para que vocês tenham depois o material de consulta, se desejarem. Apenas são números. O que a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, traz de pesquisa? Quase metade dos brasileiros não possuem controle sobre o próprio dinheiro. Não sei se conhecemos Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, que diz que se você não sabe para onde vai, qualquer destino serve. O Waze faz isso. Para onde eu vou, às vezes minha esposa até comenta: mas você já não sabe o caminho? Por que está colocando no aplicativo? Porque eu gosto de ter a leitura do tempo. O tempo que vai levar aquele percurso, né? Então, se eu não sei para onde vou, qualquer destino serve. O mesmo vale para o dinheiro. Ou eu digo para o dinheiro para onde ele tem que ir, ou ele vai dizer. Porque o dinheiro, ele não some, ele só muda de mão. Então, metade, 48%, não possuem controle sobre o dinheiro. 58%, quase 6 em cada 10, dizem que gastam mais do que pode. E eu acho que isso não é verdade, porque entre nós aqui isso não acontece. Confere? Nós não gastamos mais do que pode. Essa pesquisa deve estar errada.
Não é? Acho que aqui é quando a gente fala assim, essa pesquisa é tendenciosa, ela foi encomendada. Levante a mão quem nunca falou isso, né? Mas, ó, 58% dizem que gastam mais do que podem. O que que nos leva a isso? O impulso, a facilidade do crédito. Ora, o cartão está na minha mão, tem limite, por que não usar? 70% da população, 7 em cada 10 pessoas, não tem reserva de emergências. Não possui reserva de emergências, tá? Eu tenho uma participação frequente na mídia, volta e meia tem algum jornal que pede meu parecer sobre isso, sobre aquilo, né? E a última foi para falar sobre material escolar, porque dependendo do que você adquira, a diferença de valor chega a 270%. Né? Claro que é situação, exemplo, vou comprar uma, vamos ser minimalista, né? Vou comprar uma borracha de personagem, ela vai custar 4 vezes o valor de uma borracha que não tem o personagem. E a função é a mesma, certo? Então, se eu vou não comprar com personagem, enfim. E eu sempre, para esse caso, o que eu digo? Já vamos reservar a agenda, quando eu falo para o jornalista, vamos reservar a sua agenda, porque em janeiro de 27, você vai me procurar de novo para a mesma notícia. A família trata isso como um imprevisto. Mas quem não sabia que o filho tem que comprar material escolar em janeiro? Quem não sabia que em janeiro vai ter IPVA, vai ter IPTU, tem as contas depois de dezembro? E a gente trata isso como surpresa, né? Chega o seu mês de aniversário de casamento. Você vai presentear seu cônjuge? Você vai receber seu presente? É novidade que esse mês de comemoração chegou? Seu aniversário? Que novidade há nesse momento? Se todo ano acontece no mesmo mês, ou em algum ano mudou. Então, não dá para tratar isso como imprevisto. E 7 em cada 10 famílias não possuem reserva de emergência, né? O Altman, que é de Harvard, traz também pesquisas, né, que 95% das decisões de compras são motivadas pelo impulso, se dá de forma inconsciente e emotiva. Depois eu vejo o que vai acontecer. Talvez aqui esteja uma das explicações, voltando lá naquela pirâmide, que a desorganização financeira não é apenas renda, está atrelada também a comportamento. Então, esse eu passo, né, que é uma fuga. Agora, qual é a força de vocês? 93% das mulheres participam das finanças da família. 1 em cada 3 lares no Brasil é chefiado por mulher. Se nós pegarmos que esse número é considerável, né, é um momento em que eu tenho como decidir. Muitas das mulheres são o equilíbrio da casa. Né? Eu conversei semana passada com um casal em que a esposa falava, eu tenho que segurar meu marido, porque quem gasta é ele. Né? Aqui quem controla sou eu. Né? E a nosso desafio, de fato, era fazer com que aquele esposo ele percebesse que não era apenas viver de desejos, né? Mas também de pé no chão. Né? Então, eu digo que riqueza não é o que se ganha, mas, na verdade, como você decide usar o dinheiro ao longo do tempo. Nós não formamos em educação financeira multimilionários. Nós trazemos o conceito de que a vida ela tem que ter um propósito. Mark Twain traz que, na vida, existem os 2 dias mais importantes. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê nasceu. O dia que você descobre o seu propósito. Então, com dinheiro, eu também preciso ter um propósito. O meu está aqui. Se eu jogar para lá, jogar para cá, esse é meu propósito. Conhecer o mundo. De queimados para o mundo. É o meu lema, né? Então, a base de ter o dinheiro não é multimilionário, mas eu saber que quando eu chegar na minha fase idosa da vida, quanto que eu preciso ter para manter esse padrão sem necessariamente depender de terceiros. Fazer eu por mim mesmo. Essa é a base, é o princípio da riqueza que nós propagamos. Agora, organizar dinheiro é entendido que é uma estratégia. Isso é muito difícil.
Porque se eu já me encontro endividado, se eu já não tenho uma perspectiva, como é que eu resolvo isso? Eu preciso, às vezes, mudar comportamento. Existe um comportamento que a gente traz, Georgia, que é pague-se primeiro, por incrível que pareça. Quando você receber seu salário do mês, a primeira pessoa que tem que ver aquele dinheiro é você. A gente fala assim, pague-se primeiro. O que que é isso? Quantos por cento desse valor eu preciso ter para a Geórgia do futuro? Então, que seja os 10%, que sejam 20%, a gente fala numa tríade que associa o tempo, a constância e os juros. Então, hoje, eu tenho 52. Se eu pensar no Jarbas aos 65, eu estou falando numa caminhada de 13 anos. Mas se fosse o Jarbas fazendo isso lá dos 20, quando ele começou, eu preciso de menos dinheiro por mês, percebe? Porque eu vou ganhar no tempo. Eu tenho mais tempo para fazer. Então, não dá para fechar matematicamente, opa, para cada um que está aqui me ouvindo, o valor é o mesmo. Por quê? Existe a questão da idade, que é diferente. Então, se eu tenho mais idade, eu vou precisar de mais dinheiro nesse momento para mim mesmo. Agora, se eu tenho menos idade, talvez eu precise de menos dinheiro. É uma relação direta. E isso é muito difícil, mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, né? Às vezes a gente quer investir sem antes acertar o alicerce, que é raro. Primeiro eu tenho que acertar minha base, talvez pagar minhas dívidas, me entender o que eu quero para mim mesmo, para depois começar a entender quais são os produtos que tem no mercado, né? Quais são os investimentos que existem. E notem, meninas, que não necessariamente a gente acerta sempre. Eu recebi hoje meu recurso que estava no Banco Master. Estava lá pelo FGC, funciona mesmo, eles devolvem o dinheiro, mas são os riscos que a gente passa. Então, nem sempre se acerta. Então, por mais que diga assim, poxa, parece que ele entende de, mas também corre-se riscos, porque nem sempre a gente acerta. Às vezes, erra também. O que que a gente busca em finanças? Na média, ganhar. Ora você vai acertar, ora você vai errar, né? Então, eu deixo aqui a frase que sucesso financeiro é saber lidar também com as suas dores, é entender que não existe resultado rápido, mas ele vem. Albert Einstein, né, que é o pai da teoria da relatividade. Einstein diz que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Quem entende juros sobre juros é o que gera riqueza. Ele é conhecido pela teoria da relatividade. Eu conheci o Einstein, deixei até aqui a foto, no verão de 55. Né? Nós estávamos ali numa conversa descontraída, né? E ele disse isso. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, por vezes, eu preciso de uma mudança inesperada, mas que ela venha de qualquer forma. São projetos, né? E daí, isso me lembra Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo. Tanto poderia fazer referência ao livro quanto ao filme. Não sei se já tiveram essa oportunidade do livro, do filme, né? Mas recomendo, em que o protagonista, ele traz o recado: na vida você escolhe ser rei ou peão. Na vida você escolhe ser rei ou peão. Não estou trazendo que seja fácil, por vezes, né, entender tudo sobre tudo, mas o que eu quero ao longo da minha vida. Eu adoro Queimados, mas uma das minhas metas de vida era sair de Queimados. Por que sair de Queimados? Porque o mundo era maior do que o que eu conhecia. E o que eu conheço é o parâmetro. Isso, Maristela, nós chamamos de visiat. What you see is all there is. O que você está vendo é tudo que existe. Ou seja, se eu não vi, se aquela informação não me chegou, não quer dizer que ela não exista. Eu só sei que eu ainda não conheço. Então, a base é que haja um diagnóstico para que eu saiba onde eu estou. E saber onde está é ter a sua renda clara. Eu sei quanto eu ganho por mês. Muitos de nós
Sabemos. Tem aquele que não, por incrível que pareça. Às vezes eu converso com mentorados que têm medo até de abrir o aplicativo do banco para olhar o extrato. Então, saber a renda, saber qual é o seu padrão de vida. Às vezes, nós passamos por situação na vida em que é necessário reduzir um padrão. Olha a dificuldade que eu tenho para fazer isso. Como é que meu vizinho vai me ver? Confere? Agora, se eu tenho filhos veganos, né? Vou dar o exemplo aqui da carne bovina, mas se eu tinha picanha na mesa, como é que agora o meu vizinho vai ver comprando alcatra, patinho, né? Aqui em São Paulo é patinho, no Rio é chã, né? Eu tenho que ver até a adequação dos nomes quando está numa conversa nacional. Então, como é que vai mudar o corte, né? O açougueiro vai me ver com agora comprando carne moída de segunda, porque antes só comprava de primeira. Então, é muito difícil, mas eu tenho que saber qual é o meu padrão de vida. Ter, não deixar de lado quais são meus compromissos e, quiçá, as dívidas, né? Nós falamos sempre em honrar os nossos compromissos financeiros. 9 em cada 10 mulheres trabalham fora e possuem uma terceira jornada cuidando da casa. É uma outra realidade no Brasil. Olha o peso dessa informação. 9 em cada 10, né? E um outro livro que deixo aqui, A Transformação Total do Seu Dinheiro. 92% das pessoas afirmam que a falta de planejamento financeiro causa dificuldades econômicas. Ou seja, meninas, não é mais aquele momento em que minha renda é baixa. O que que esse percentual traz? A minha renda ela é boa, classe média, seja qualquer esfera ali da pirâmide, né? Está na classe média. Mas eu tenho tantos gastos por falta de planejamento que eu não sei para onde está indo. E me perco, entro em dívidas. Tá? A, se eu não tiver essa clareza, aí a questão de ter incêndios a todo instante, não ter reserva de emergências, é muito comum. Perdi a minha posição de trabalho, não tenho nem renda para o mês seguinte. Às vezes passo por uma situação temporária de depender do INSS. Aquela renda deixa de ser suficiente para todos os seus gastos, né? Então, é deixar de pensar no futuro. Posso trazer também que essa ausência de conhecimento, atrelada à falta de disciplina, que são hábitos, geram uma verdade incômoda. Qual verdade? Que o meu padrão de vida, ele tem que caber no meu presente e respeitar o meu eu do futuro. Então, tenho que ter o equilíbrio entre quem sou hoje e o que eu quero daqui a 10, 20, 30 anos. Eu já estou numa idade que se fala que eu tenho mais passado do que futuro. Porque aos 52, talvez não sei se chegaria a ser centenário, mas eu creio que tenho mais passado do que futuro. Mas eu tenho que pensar nesse Jarbas daqui a 20 anos, porque eu não sei os meus filhos se estarão preocupados em me dar um apoio, então é pensar por mim mesmo, né? Claro que nós poderíamos entrar no conceito da sucessão, de o que você vai deixar, enfim, mas isso numa outra agenda, né? Porque hoje a gente está falando nessa organização, mas notem que a organização do presente está muito alinhada com quem você encontrará no futuro. E será um encontro de você consigo mesmo, não é outra pessoa, né? Ou seja, se eu não tenho disciplina, meu salário nunca é suficiente. Vocês acreditam que é muito comum relatos de pessoas que recebem um aumento de salário? O que que acontece? Aumenta o padrão, aumentam os gastos. E aí eu nunca tenho sobra, nunca consigo fazer a minha reserva de emergência. Bom, agora, Jarbas, por que que eu não consigo fazer essa reserva de emergência? Por que que eu não consigo me organizar? Porque existe alguém que sabe mais de mim do que eu mesmo, que é o tal do marketing. Vocês acreditam que esse tal de marketing me conhece melhor do que eu? A gente está conversando sobre tênis. Aí me aparece aqui propaganda de tênis. Vocês acreditam nisso? E aí tem um tal de efeito dopamina que eu compro por saciar o meu sistema límbico, que aí diz, opa, estou bem. Mas é igual criança no dia 12 de outubro. Ganhou o presente, 3 dias depois ele está de lado, esperando o Natal, porque em Natal tem outro presente.
Então, esse conceito do marketing, né, é muito perigoso. Nós falamos num tal de algoritmo, né? É algoritmização, é o que dita. O algoritmo atrelado à economia da atenção. Tem autores, eu poderia até citá-los, né, que trazem que quando a gente está no Instagram, e aí eu estou aqui passando o dedo, né, para ver algo que pare, isso é economia da atenção. O dedo faz o papel da roleta russa, é muito atrelado à roleta russa. Então eu passo o dedo, vou passando, algo chamou minha atenção, aquele algo tem menos de 3 segundos para reter minha atenção. Porque se não retém 3 segundos, eu vou continuar passando o dedo. E às vezes o dedo vai passando tela abaixo, né? Durante horas e horas. Vocês podem falar melhor do que eu, que nós ficamos muito tempo durante o dia no celular. Pode ser usando o tempo morto, que é aquele tempo do deslocamento. Maristela há pouco está vendo deslocamento. É o chamado tempo morto. O que é que eu vou fazer nesse tempo? Possivelmente eu estou aqui, ó, passando o dedo. Isso é natural. Isso é economia da atenção. Nós poderíamos trazer o prazer imediato. No ano passado, nas redes sociais, teve um movimento Mimimei, trazido por uma influência, que foi uma compra de alto valor, e isso propagou. Propagou no chamado efeito manada. Também vou fazer, não vou ficar de fora. Isso, além das armadilhas de crédito. Compre hoje e só comece a pagar depois do carnaval. Isso é uma armadilha do crédito. Porque hoje eu não tenho a percepção do gasto, mas o boleto vai chegar. E assim vai. Posso falar de datas comemorativas, as bets, e o que isso impacta nos relacionamentos. Mas, como dito, a minha intenção não é leitura da totalidade dos slides, é deixá-lo depois para uma consulta e uma leitura pormenorizada da parte de vocês, né? É mais para reflexões de organização. Ou seja, se eu não tiver método, não tiver clareza, eu não consigo me organizar. Porque eu posso falar horas e horas e eu não consigo ver uma saída para o meu cenário. Nem sei se é o caso, se isso se aplique, né, a cada um das que estão comigo essa noite. Mas o nosso cérebro, ele está programado para buscarmos recompensas imediatas. Nós temos, pelos psicólogos das finanças, dois sistemas. É Daniel Kahneman. Ele trouxe o sistema 1 e o sistema 2. É de fácil lembrança, né? O sistema 1 é automático e o sistema 2 é aquele que vai lembrar. A Maristela comentou que tem professora no grupo, né? Se eu perguntar assim, qual é a raiz quadrada de 9, é o sistema 1. Porque o professor vai lembrar qual é a raiz quadrada de 9, né? Se for da área de exatas, né? Agora, se eu perguntar quanto que é 11, se eu perguntar 95 ao quadrado, eu não sei se o sistema 1 vai responder, porque não é intuitivo. Talvez eu precise da calculadora. Aí eu vou para o sistema 2. O sistema 2 é onde nós guardamos essa questão de cálculo, né? Porque alguém vai falar assim, bom, eu não sei de cabeça quanto que é 95 ao quadrado, mas eu sei que eu tenho que ir na calculadora fazer 95 vezes ele mesmo. Porque quando o número está ao quadrado, quer dizer que ele é multiplicado a quantidade de vezes que está lá no expoente. Isso é o sistema 2. É o que a gente assimilou na escola, mas não necessariamente sai de prontidão, tá? Se eu perguntar qual é a sua data de aniversário, está no sistema 1, é automático. Agora, se perguntar a data de aniversário de uma outra pessoa próxima, ou até mesmo, Jorge, eu não preciso ir muito longe. Se eu perguntar assim, qual o número de telefone do seu primo? Por mais que o seu primo seja próximo, a gente não guarda mais isso. Foi-se o tempo que o desejo era ter uma agenda eletrônica. Aí nós guardávamos. Estava no sistema 1. Mas hoje não está no sistema 1. Eu sei que eu posso consultar aqui, ó, na agenda do celular. Então, os psicólogos das finanças dizem que tem essas relações, né? E nós buscamos sempre a recompensa imediata, ali pelo sistema 1. Aí depois vem o sistema 2 para justificar. Olha, você não devia ter feito isso, porque é uma outra questão, né? E quando eu estou no online,
Vocês acreditam que às vezes eu compro, mas não foi eu que decidi? Foi o algoritmo que decidiu por mim? Porque eu estou fazendo uma compra e aparece, quem comprou esse também levou aquele. Aí eu aumento o meu gasto. Isso no marketing é chamado de order bump, né? OB, tem um conceito de marketing, né? Que não é errado, não é errado. Mas o marketing me conhece melhor do que eu. Então vejam como é difícil me organizar financeiramente. Eu digo que um homem ou uma mulher, assim seja, né, só é livre quando diz não e não precisa justificar o porquê. Se eu receber um convite qualquer e responder com um não, sem que depois eu precise justificar, eu digo que eu sou livre, né? Que é muito raro. Nós ficamos até com receio de magoar. Então, às vezes, é o sim, mas aquele sim que depois você pensa, não deveria ter feito isso. Ou seja, né? Em finanças, meninas, né, para trazer aqui alinhado com o nosso propósito, né? Quando alguém me pede dinheiro emprestado, minha resposta é não. Porque aquele dinheiro eu posso ter, mas ele não é meu. Ele é do Jarbas do futuro. Se eu emprestar para você agora, eu estou tirando de mim que eu ainda não conheço. De alguém que está 20 anos à frente esperando. E vai me encontrar lá adiante e vai perguntar, e aí? Você fez a lição de casa? Então, essa relação, ó, a Edna apareceu aí também, né, Edna? Legal, agora eu estou vendo aí, ó, né? Então, a ideia, o não é muito difícil. É muito, muito difícil. Aí nós podemos falar que isso é emoção, a impulsividade, se eu gerar método é porque eu planejei, ou seja, eu preciso comparar preços, não é o primeiro local. Eu adquiri recentemente uma das minhas paixões, livros, né? Aí eu comprei do Morgan Housel, A Arte de Gastar Dinheiro. Eu já tinha lido A Psicologia Financeira e agora ele publicou esse novo chamado A Arte de Gastar Dinheiro, que segundo ele é uma arte. Aí comprei pelo e-commerce, estava para chegar ali às vésperas do Natal e não chegou. Talvez a demanda de entregas, não sei o motivo, né, mas não chegou esse livro. E ao não chegar, foi feito o estorno na minha conta, porque a empresa diz, ó, a gente não vai entregar no prazo, devolveu o dinheiro, fui até o shopping e lá eu encontrei o livro. Peguei o livro. Só que eu tô para comprar no site a R$ 30 e na loja é 50. Comprei? Não comprei. Porque eu sei que mesmo estando com o livro em mãos naquele momento, o impulso dizia, leve, porque você quer ler, mas o meu sistema 2 ele sabe que eu posso voltar no e-commerce e comprar por R$ 30. E mesmo que tenha o frete de R$ 10, a Edna diga, mas vai ter o frete de R$ 10. Ainda é menos. Ainda é menos, né? Isso é vazamento, são aqueles pequenos gastos do dia a dia. Eu vou trazer um case aqui para contextualizar essa situação, aí me permitam aqui 3 minutos de história, né? Sai um pouco aqui, é uma vírgula, uma abertura de parênteses. Na semana passada, eu fui gravar um videocast que fica em um prédio comercial aqui nas proximidades, na cidade de Santo André, ABC Paulista, e esse prédio é ancorado em um shopping, é um complexo, tem shopping, hotel, tem os escritórios, né? Então, você deixa o carro no shopping, é tarifado, fui até esse prédio comercial, tenho acesso por lá, gravei, então você vai despretensioso de horário, né, bastidor, grava aquele programa, e quando eu saí para buscar o carro, é um trabalho ali de pagamento do estacionamento que é um emprego que está em extinção. Eu acho que no Rio também, hoje a gente automatiza, paga no totem. Como é que está no Rio de Janeiro? Também está assim, não está? Difícil ter assim, um atendente que receba esse valor. Você faz o autopagamento, né? Então, eu parei ali no totem, fiz a leitura do cartão de estacionamento e a máquina começou em processamento, né? Eu estava ali em processamento. Aí eu fui para a máquina do lado. Primeira vez que eu vi, aconteceu o seguinte, né? Apareceu uma mensagem nessa segunda máquina de que
estava ocorrendo uma transmissão simultânea. Porque como eu já tinha aberto a leitura do cartão na máquina anterior, apareceu nessa segunda máquina que eu não podia prosseguir por lá. Aí eu falei, opa, voltei para a primeira. Aí a primeira disse, transmissão simultânea. Aí eu agora não conseguia pagar sozinho, precisava de alguém para me auxiliar. Na quinta máquina, eram 5, né? Tinha alguém que estava sendo ajudado pelo atendente. Aí eu falei para esse atendente que estava com essa questão, observei que ele estava ali em atendimento, e ele pediu para eu esperar. E assim fiz, né? Quando ele pôde me atender, ele viu ali que estava com problema na máquina, enfim. Aí pediu via o rádio para que alguém na administração resetasse as máquinas. Então elas foram desligadas e parece que quando voltou foi corrigido. Não era a questão principal, meninas, mas observem o case a partir daí. Quando voltou para pagar, eu coloquei o cartão, de fato validou. Mas aquela espera de quase 10 minutos fez com que o que seriam R$ 14 passar para R$ 16. Porque esse tempo, que eu não estava preocupado inicialmente com a saída no shopping dentro de 2 horas, porque eu fui para aquela entrevista despretensioso de horário. Mas considerando que eu comecei o processo, né, e eu sairia pagando R$ 14, quando a máquina voltou, apareceu, ó, R$ 16 de tarifa, 2 horas e 1 minuto. Aí eu falei novamente com o atendente, falei, ó, tá equivocado. Eu comecei essa operação com um tempo inferior a 2 horas. Precisa corrigir esse valor. E o atendente, de forma muito educada, consultou a administração pelo rádio e a resposta foi, ó, não posso fazer nada. Aí eu respondi ao atendente também, de forma muito educada, eu falei, você não tem essa opção. Eu cheguei aqui antes das 2 horas. E a questão não era nem essa inicial. Estou trazendo aqui dinheiro, valor, né? Enfim, qual foi a solução? A administradora falou, você paga os 16, que a gente lhe faz um Pix de R$ 2. Qual a solução? Foi boa, né? Agora a pergunta que fica é, recebi o Pix de R$ 2, paguei lá os 16, ficou nos seus 14, né? A pergunta que fica é, fez falta para a administradora de estacionamento de shopping R$ 2? Creio que não. Fez para mim R$ 2? Creio que não. Falta nenhuma. Mas dinheiro, ele não some, ele só muda de mão. É questão de valor, de hábito, né, por eu ensinar finanças. Fiquei com esse dinheiro? Também não. Parei no posto de combustível, abasteci, tenho por hábito, toda vez que peço para calibrar os pneus, eu deixo um trocado com o frentista. Foi a mão que recebeu esses R$ 2. Então, o conceito do valor, ou seja, né, você pensar no seu orçamento como uma ideia de planejamento. Não é o vazamento de R$ 2 aqui, 5 acolá, que vai lhe deixar mais rica ou menos rica, mas é o conceito de entender que dinheiro é valor, é aquilo que pode lhe dar liberdade. Tem um livro, a Maristela, não sei se já leu, né, que trata sobre o ciclo das vidas também, mas nós temos o impulso, compramos, nos endividamos, e isso gera estresse, compro de novo, me endivido mais e é difícil sair desse ciclo, que é chamado de corrida dos ratos. É muito difícil sair desse ciclo. Muita, da, muita, uma boa quantidade de informação. Oi, Maristela. Então, eu ainda estou lendo o livro, mas eu fiz como é que eu vou falar assim? Não é um compromisso, mas desde o ano passado que eu comecei a estudar com o senhor, eu tomei uma iniciativa. Eu não vou, por exemplo, roupa, desde o ano passado. Foi quando mesmo que. Foi no início de dezembro, não foi? Uhum, No sim. início de dezembro. Então, eu passei as festas de ano, passei todo mês de dezembro, agora janeiro, eu tomei a iniciativa de que desde lá
de quando eu comecei a estudar. Eu não vou comprar roupa durante esse ano inteirinho. Olha só, e é difícil, né? Eu passei o Natal, não comprei, só estou comprando a alimentação e os gastos de casa. Eu estou assim, os meus 2 cartões de crédito, um cartão, eu já estou praticamente zerando ele. Eu já tinha até falado com você, né? Que eu já estava Uhum. olha só, eu só estou com, na verdade, eu estava com um cartão. Ele tá com cento e poucos reais que eu vou pagar ele. O outro, o senhor não vai acreditar, na semana passada, meu filho foi no mercado, acabou perdendo o cartão. Era o único que eu tinha. Aí eu pedi ele, mas eu não contei ainda para o meu filho que ele chegou, porque a minha intenção é tirar toda a dívida dele também. E, Perfeito. e é isso, eu estou lendo o livro, depois eu vou te dando o retorno. Eu estou assim, eu estou tentando me disciplinar o máximo. Então, assim, eu tô gostando muito. Eu acho até que muitas mulheres deveriam estar mais nessa live, nesses estudos, porque é muito importante, não é, Jarbas? Muito importante mesmo. Com certeza, né? É muito difícil, e por vezes doloroso, né? Por vezes doloroso, realizar cortes, né? Você passar as festas de final de ano vendo todo mundo comprar roupa nova, todo mundo. E eu falei, até tem a Rubi tá aqui na live, eu falei para ela, Rubi, eu não comprei nada, nenhum lencinho, nada, nada, nada. Que 10, ó, muito bom, parabéns. E olha que minha linha de raciocínio não é do corte, né? Mas que você tem um propósito que, para alcançá-lo, por vezes, precisa passar por esse corte, né? Mas que depois seja somente prazer, né? Essa é a ideia. Parabéns, mano. Então, seguindo aqui, né? A gente pode falar das bets. Ó, que interessante, pegar aqui só um senão, né? Ó, a Edna também dando feedback, né? Livros, em 2004, no Brasil, movimentaram 4 bilhões. E as bets, 20 bilhões por mês. 240 bilhões em bets, apostas online em um ano, e livros, 4 bilhões de reais. A gente mais joga do que lê. E eu digo que livro vem do verbo livrar. Eu só sou livre se eu tenho conhecimento. Conhecimento nos liberta, né? Eu poderia pegar exemplo que em 2024 o varejo brasileiro perdeu cerca de 103 bilhões. O que isso representa? Que o dinheiro da pizza, a família às vezes estava mandando para a Bet. Aí onde há queixa é o varejo. O que alguns dizem é o governo. Mas o dinheiro está indo para a Bet, sobremaneira, porque em média 164 por mês. Nós estamos fora dessa estatística, né? Então, se eu não jogo, quer dizer que alguém joga 320, porque a média é 160. Então, isso é muito preocupante. A inadimplência, ela é aumentada também por conta das apostas, né? Contudo, existe o chamado FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de ser esquecido, é o medo de ficar de fora. Quando a Maristela traz que informou alguém que não vai comprar, não fez compras de fim de ano, às vezes é uma sensação de exclusão. Porque se está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer também? É o FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. É o medo de ser esquecido. Às vezes, nós não compramos porque nós queremos, mas é uma comparação social. Nós compramos porque meu vizinho fez, minha amiga fez, por que eu não vou fazer? Se meu vizinho tem assinatura do Netflix, por que eu não vou ter? Então, isso é muito preocupante. Quando a gente gera uma dívida, você está, a certa medida, retirando um pouco do seu eu do futuro, né? É o equilíbrio. Tá? A gente não pode só pensar no futuro, mas a ideia é o presente também. Um outro parênteses, né, sobre esse medo de ser esquecido, não sei se alguém vai se identificar. Eu tenho uma amiga, mãe de trigêmeos. Hoje eles já devem estar ali da adolescência para os seus 18 anos, né? Mas eu recordo que quando
nasceram mãe solo, né? O marido a abandonou na gravidez, né? E ela teve ali que criar 3 sozinha, ao mesmo tempo, né? Eu recordo que uma vez ela comentou o seguinte: os filhos estavam ali com seus 5, 6 anos, e ela precisou contratar uma nova pessoa para a limpeza da casa. E quando essa pessoa lá estava no trabalho, ela, a minha amiga, com os filhos à mesa almoçando, né? Já alguma coisa assim diferente. A família está almoçando na mesa juntos, né? Eu tenho o hábito, todos os sábados, eu almoço com meus filhos. Esse é um hábito que a gente tem de muito tempo. É um momento que cada um tem sua atividade durante a semana, mas o sábado a gente tira para a gente, para entender o que aconteceu ao longo da semana. É algo que a gente faz há muito tempo. E essa amiga, então, na mesa, os 3 filhos almoçando, seus 5, 6 anos, e a menina que estava começando a trabalhar naquela casa observou o seguinte: ela falou, nossa, eles estão comendo brócolis, né? Muito difícil ver criança comendo verdura. Eles gostam? Sabe o que a minha amiga respondeu? Eu não sei, eu nunca perguntei. Ela nunca tinha perguntado, digamos, se ele gosta ou não de verdura. Por que que nossos filhos a gente leva para o fast food achando que para eles é o melhor, né? Com dinheiro é a mesma coisa. Se eu perguntar para o dinheiro o que ele quer fazer, não vai ser o que eu preciso. Ele vai me trazer meus desejos, né? Me perdoem a analogia, né? Mas eu trago os cases que eu já ouvi da vida real para fazer essas percepções, né? Então, essa amiga falou, eu não sei, eu nunca perguntei. Se são crianças, ele tem que comer o que eu dou, né? Então, eu poderia lembrar para vocês a última vez que eu fui no McDonald's. Foi em 2014. Foi a última vez que eu comi no McDonald's, né? Eu não entendo quando um pai e uma mãe leva seu filho ao fast food dessa forma. Eu não consigo entender até hoje, né? Enfim, mas vocês são mulheres, vocês podem falar com muito, muito mais propriedade do que eu. Então, dicas para a gente entrar aqui na parte final, né? O que eu posso deixar para a organização? De nada adianta eu ter uma planilha, eu ter um controle pormenorizado, se eu não identificar qual é meu gatilho. O porquê que eu compro? Eu compro é por conta da culpa, é porque eu mereço, trabalhei demais, é o estresse. É entender seu gatilho emocional. Muitos deles estão presos às chamadas crenças limitantes, que a gente traz lá da infância. Como eu falei, cresci em Queimados, mas minha mãe nunca me disse quanto ela pagava de aluguel. Ela nunca me falou, nunca me revelou isso. Talvez com receio de que eu falasse na vizinhança e a vizinhança achasse assim, poxa, ganha bem, né? Porque a partir, né, ou seja, quando você vê alguém com carro novo, não quer dizer que aquela pessoa enriqueceu. Quer dizer que ela tem um boleto em casa de 48 vezes. Ela tem um boleto de 60 pagamentos. Ou talvez esteja mais endividada do que quem não tem o carro. Percebe? Mas a leitura é inversa, né? Então, o primeiro passo que eu posso deixar aqui como reta final se eu não identificar isso, é muito difícil. É quase que um trabalho de psicologia, né? Use a regra das 24 horas toda vez que for comprar. Então, está comprando na internet, está passando aqui no aplicativo, né, de qualquer comércio eletrônico, e-commerce que seja, deixa o produto na cesta, no carrinho, e volta no dia seguinte. Porque no dia seguinte, se você concluir a compra, de repente você precisava mesmo. Você não vai fazer de impulso. Claro que nem sempre dá para fazer isso com tudo, né? Eu falar assim, poxa, eu preciso comprar um remédio porque a cabeça está doendo. Não vou esperar 24 horas, né? Então, eu vou fazer de imediato. Mas acho Eu, que, por exemplo, não vivo sem o cafezinho, eu fico com dor de cabeça se eu não tomar o café. exatamente, né? Que aí vem o conceito da abstinência, né? Então, precisa do café, né? E o corpo já sente, né? Então, o café. Ah, uma lista antes de sair de casa ou navegar na internet. Então, a lista aqui em casa é muito delicado. Minha esposa até fala baixo aqui para não ouvir, que está aqui perto, né? Mas ontem ela comentou assim, ó, tem que comprar banana, né? Eu fui no mercado hoje, eu só comprei banana. Aí o que eu ouvi quando eu cheguei em casa? Ué, você não trouxe melão, não trouxe as outras frutas? Mas não estava na lista.
Então, finanças estão... Ou seja, claro que isso aconteceu aqui, eu só falo dos casos que eu vivencio ou eu já ouvi, né? Mas vocês passam por isso também, né? Tem que ter a lista, certo? Senão, esquece, né? Quando tiver com uma emoção muito forte, muito cuidado, a possibilidade... Na semana passada, quando eu fui realizar a gravação do podcast, um dos meninos que estava na filmagem, ele falou, poxa, minha esposa foi no shopping para desestressar, voltou com uma viagem para Maragogi. Ela, eu e os pais dela, né? Então, vai viajar em novembro, já fez a compra agora, mas só foi para desestressar. Ou seja, evite compras sobre emoção forte. Isso não é um caso isolado. Tem muitos que fazem isso, né? Você tem que ter um orçamento. Eu poderia dizer, Maristela, que para mim, o cafezinho é um supérfluo. Para você, não. Você não vive sem café. Então, eu posso falar, de repente, se vou diminuir, vou cortar, você já não consegue. Então, definir, menina, supérfluo é muito delicado, tá? Eu estou num momento que a academia, para mim, é essencial. Eu não posso falar assim, cortar a academia. Mas tem aqueles que pagam, mas não vão. É supérfluo. Aí pode cortar, né? Que não vai fazer falta qualquer. Eu só estou pagando, mas não vou. Aí corte, né? Evitar cartão de crédito quando não planejado, né? Eu poderia até trazer outras situações aqui de cartão de crédito também, mas acho que fica para outro momento, tá, Maristela? Mas poderia trazer até umas outras dicas de cartão de crédito, né? Pensar que ele é só momentâneo. Oi, Georgia, por favor, a oportunidade é sua. Então, como você falou aí no cartão de crédito, tem sido o meu calcanhar de Aquiles desde o ano passado. Porque eu estou desempregada desde junho de 2024, 2025, e aí o cartão tá assim, virou uma bola de neve. E o que você me... eu estou querendo uma luz do que fazer, né? Você me sugere pagar e cancelar. Eu tenho feito renda extra, estou buscando, né? Eu tenho uma renda que eu trabalho, eu sou professora, mas eu faço toda a parte financeira e administrativa da loja de um amigo. Então, assim, uma pessoa que é extremamente organizada com finanças, está toda enrolada financeiramente. Uhum. Mas por conta do desemprego, eu tive um diagnóstico de diabetes ano passado, então estou nessa questão que a academia, para mim, não é supérfluo, é saúde. Gastei muito com remédio, e aí joguei tudo no cartão e falei assim, vou jogar no cartão e seja o que Deus quiser. Sendo que a conta chega. Sim. E cartão tem que pagar o todo, né? Se pagar o mínimo, aí piora a situação, né? E é o que eu estou fazendo, eu estou pagando o mínimo, pago um pouco mais do mínimo, isso, aquilo, e aí me parou numa outra questão. Os meus cartões sempre teve limite muito alto, e isso é uma tentação. Uhum. Dica inicial, né? Assim, né? Reduz o limite. Então, exemplo, né? Eu tenho uma conta em um banco físico, né? Que meu limite de crédito é de R$ 700 e eu só deixei por conta do relacionamento com o gerente. Assim, eu não queria limite, mas porque ele precisava, não tem que ter algum limite, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Uhum. A R$ 700, para dizer assim, tem um limite, mas não faça essa redução de uma única vez, né? Faça gradual, né? Às vezes, no próprio aplicativo do banco, a gente consegue, pela barrinha de progresso, né? Definir o nosso limite, confere? Confio. Então, pense assim, em qual é o limite que eu consigo ter dentro das minhas possibilidades atuais, e depois você vai mensurando, aumento, diminuo, mas você tem essa sensação, assim, de aquele é meu teto, o que é muito difícil, viu, Jorge? A gente falar assim parece muito fácil, né? Sim. Mas fazer mesmo é muito delicado. É o conceito da empatia, né? Estar no lugar do outro, porque não adianta eu falar assim, ó, rasgue seu cartão, e amanhã, o que eu vou usar para ter o crédito, né? Porque não é essa ideia, assim, de você ter a decisão abrupta, né? Mas que você faça dentro de uma possibilidade viável. Então, sugestão, reduzir esse limite para aquilo que você consegue, assim, pagar a totalidade da fatura.
Existe uma regulamentação desde o final de 24, que se eu não pagar a fatura, ela no máximo vai dobrar. Antes não era assim. Antes era 400% ao ano, né? Então ficava um negócio assim impagável. Então, exemplo, tenho 10 mil no cartão, quando eu ia ver era 50 mil. Hoje, se eu devo 10 mil, o máximo que vai ter de juros é chegar a 20 mil, que é ele dobrado, né? Uhum. Regulamentação nova. Mas isso só acontece se eu não pagar nada do cartão. Aí qual é o prejuízo? Vai negativar CPF, e a gente não quer isso. Porque uma das coisas que a gente honra é o nome, né? Sim. Longe disso. Mas sugestão é reduzir dentro daquela possibilidade. E talvez algumas... Tem um conceito que a gente fala de substituições, não é eliminar, mas substituir. Eu posso fazer substituição de marca, né? Exemplo, eu estou aqui com a água, essa Minalba, mas de repente tem uma água no mercado com um pouco mais barato, posso, né? E a água, né? É insípida, inodoro, é incolor, né? É isso que eu aprendi no SEMP, insípida, inodoro e incolor, né? Acho que são características da água. Então, o conceito assim de substituir, você está de parabéns, que é a renda extra. Aquilo que você sabe fazer bem, transformar em receita, né? Talvez mais renda extra, não sei, dentro das possibilidades se consegue, né? Fazer outras frentes, né? Mas minimamente reduzir essa falsa renda extra, né? A gente tem essa percepção. O cartão de crédito é uma extensão a nosso favor, né? Certo? Deixa eu falar. Teve um tempo também que eu fiquei parada, desempregada, aí, tipo, eu sou homem e mulher de casa, né? Pai e mãe. Aí, final das contas, aí o que me salvou foi o cartão, porque, tipo assim, eu passava o cartão na maquininha, minha mesmo de vendedora que eu era na época, né? E parcelava lá e pegava, o mês que vem era a mesma coisa, e assim foi indo. Eu vivia assim 3 anos direto. Tipo assim, para não deixar meus filhos passar necessidade e nem ter onde morar, né? Aí é o básico, né, Jaqueline? Aí, tipo assim, eu tive que me virar, né? Aí, mas assim, no início era uma bola. Eu mesmo ficava assim, Jesus, eu tô ficando. Mas aí era o que eu tinha, né? Mas aí, graças a Deus, depois, com o tempo, eu arranjei trabalho e consegui sair do cartão, entendeu? Que bom, né? E uma dica que eu também aprendi é quando a gente vai no mercado. Não sei vocês, né? Eu, quando eu vou no mercado, se eu tiver com fome, eu compro tudo que eu vejo pela frente. Nunca, né? Aí eu vi eu acho que foi na Ana Maria. Quando a gente ir no mercado, a gente tem que já ir de barriga cheia, que aí geralmente a gente compra só o que precisa. Não é? Mercado não tem janela, mercado não tem relógio, não é? Você perde a noção do tempo, sério. Os mercados têm um padrão, você já sabe onde estão todos os setores, geralmente. Eu estou na mesma... Boa noite, pessoal. Boa. Eu estou na fase que a Jaqueline já passou por ela, de passar o cartão na minha maquininha para transformar em dinheiro mesmo, em espécie, para poder manter a casa, porque eu estou passando por um momento também de desemprego. Mas, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade também de aprender um pouco do mundo das finanças, sobre o que é primordial, supérfluo e a questão da reserva de emergência. E eu aprendi num período muito propício, porque eu não imaginava ser despedida assim, parar com o meu trabalho no momento que eu parei, e ai de mim se eu não tivesse aprendido antes, porque muitas pessoas até duvidam e estranham como que eu também sou pai e mãe de um adolescente, como que eu consigo me manter. Claro, passo os apertos, mas assim, aqui dentro eu consigo manter tudo que eu, dentro das minhas necessidades, dentro daquilo que eu consigo, e eu sei que é necessário para passar, né, um mês. Aperto acontecem, mas sem a necessidade de eu passar por extrema dificuldade ou necessidade. Graças a Deus. Isso é bom, né? Mas aprendeu, né, Eliane, né? Não é? Foi na dor, mas aprendeu. Aprendi, graças a Deus. Muito bom. E aqui fica praticar desapego, né?
Eu não preciso também ter tudo de tudo. É importante também a gente fazer o bem. Sempre que, como Maristela esse ano, não, porque diz que não vai comprar nada, né? Mas comprou alguma coisa, ir no armário. Roupa, eu acho assim que eu tenho um quantitativo. Eu acho que eu cheguei a falar para algumas de vocês. Eu tenho um quantitativo de roupa no armário que eu não vejo nesse. Eu consigo fazer um ano de abstinência de roupa, entendeu? Não, às vezes vocês sabem, nós mulheres, olha uma roupa, olha no celular, vai passando. Eu tenho uma loja aí que tá todo mundo, eu vejo, eu fico olhando aí, eu não vou comprar, eu não, entendeu? De roupa, calçado, eu vou ficar um ano inteirinho economizando porque eu quero diminuir minhas dívidas com cartão, eu quero realmente. Eu tenho assim a mesma palavra que o senhor deu para a Georgia, eu também quero dar, Georgia. Eu penso o seguinte também, eu tenho um cartão meu que eu também estou bem, eu quero diminuir o gasto dele. Esse que meu filho perdeu, que ele chegou e eu nem desbloqueei ainda. Eu penso que a gente tem. Eu sei que você, né, está fazendo uns extras, então a questão é realmente assim, nós não comprarmos, né? Nós diminuirmos. É comprar com o salário, com o que a gente vai receber, com a nossa receita. A gente tem que comprar com a receita. Muito bom. Não é com Gente, posso falar um pouquinho? Por favor, Edna. Gente, eu tô equilibrada agora, depois que comecei a estudar finanças, tô em Chapada dos Veadeiros, Goiás, mas eu não podia perder essa live. E consegui, depois que começar a estudar finanças, eliminar um consignado, abater minhas prestações do crédito imobiliário, tudo de bom. E aqui em Goiás estou economizando, porque é uma outra realidade, tudo muito caro, e adorei a live. Parabéns. Para todo mundo que assistiu, para você, já que está passando seu conhecimento. Boa, obrigado, né? E a Maristela me falou que todas já conhecem sobre finanças, né? Que 10, né? Não, na verdade, eu comecei a estudar já faz mais de um ano, aprendi sobre a reserva de emergência, né? E consegui me controlar mais. E estou viajando. Precisa, viu? É um dos propósitos do dinheiro é conhecer novas experiências, né? Verdade. E aí, né? Gratidão a Deus e a vocês. Então, muito obrigado, Edna. Se puder fazer aqui um fechamento, né? Sim, eu só queria tirar uma outra dúvida. Por favor, Jorge, fique à vontade. Então, assim, eu sempre fui muito organizada, tinha reserva de emergência, né? E depois da pandemia, marido desempregado foi o que me salvou, né? E com relação, assim, às compras, eu só compro aquilo que é necessário. Graças a Deus. Eu sou uma mulher minimalista. E assim, agora vamos lá para a dúvida. Eu tenho um dinheirinho lá no Tesouro Direto. É pouquinho, mas todo mês, mesmo nesse aperto, nesse enrosco todo, eu boto um dinheirinho lá. Tá certo? Ok, o meu está aberto aqui. Perfeito, parabéns, viu? Parabéns. A gente só tem que ter cuidado, Jorge, assim, ó. Não pague juros no cartão se você tem de onde tirar, percebe? Tá? Só ter esse cuidado assim. Mas sim. Às vezes não fecha a conta, né? Lembra lá do sistema 1, sistema 2. A gente quer acelerar processos, investe, mas ainda tem algo para sanar aqui. Tesouro Direto, nós temos 3 produtos. Tá? Tem o chamado Selic, tá? Que eu poderia falar de termo técnico, LTN, LTF, NTN, tá? Tem o Tesouro Selic, que é a reserva de emergência. Aí existe o híbrido, que é o IPCA mais alguma coisa. Sim. Esse é a aposentadoria.
e tem o outro que é o pré-fixado, que a pré-fixado é a aposta. Semana que vem vai ter reunião do Copom, vai definir se a taxa fica nos 15%, muda para mais ou para menos, né? Então, o pré-fixado eu vou apostando. Opa, a Selic vai cair, então eu vou colocar no pré-fixado alto, porque já pré-fixei alto, vai cair, certo? Então, são 3 produtos. A pergunta lá do Tesouro Direto, que a Geórgia tem que fazer, é qual é seu objetivo. Selic, aí você sabe se ele está na Sim. Selic, se ele está no IPCA ou se ele está no pré-fixado. Se ele estiver na Selic, é porque a Geórgia está pensando, eu quero reserva de emergência. Tesouro Direto é o produto mais seguro que a gente tem no mercado de investimentos, porque o governo é o único que pode emitir mais dinheiro. Então, se o Tesouro falasse assim, acabou o dinheiro do Tesouro, não é verdade, porque o governo emite mais dinheiro e honra suas dívidas, né? Diferente do meu fundo garantidor que eu recebi hoje do Banco Master. Tinha um limite. Se fosse mais de 250 mil, tinha perdido. Os próprios bancos investem no Tesouro Direto. Então, né, boa parte da reserva do banco está lá também. Então, é o mais seguro. Aí, Jorge, a resposta que você tem que dar para si mesmo, assim, o que você quer com esse dinheiro que está lá guardado. Se você está pensando na Geórgia, como eu coloquei nesse slide, maturidade financeira, eu quero a Geórgia lá de 60 anos, aí tem que ser no IPCA+, porque você está se protegendo da inflação. Percebe? Eu quero para a Geórgia, para essa situação que passou Eliane há pouco. Me vi numa situação de precisar do dinheiro e de onde tirar. Aí está na Selic, que a gente fala que é liquidez diária. Percebe? Já tem alguns outros subprodutos, que é o Renda Mais e o Educa Mais, então para você pensar no filho, pensar na aposentadoria, né? Mas aí as retiradas são fracionadas, né, como se fosse uma renda complementar, tá? Mas basicamente são esses 3 produtos. O que eu levo na minha mentoria, geralmente, é saber qual é o objetivo de quem me procura. Então, para cada objetivo, você vai ter alguns tipos de aplicações. Não sei se respondi sua curiosidade. Sim, eu botei o meu está no, acho que é pré-fixado para 2028. Então, assim, eu já estou pensando no meu futuro, daqui a 2028, a gente pensa que está longe, mas na verdade não está. Né? E aí eu falei, bom, eu preciso ter pelo menos alguma coisa a curto prazo. E aí, eu voltando ao mercado de trabalho, eu consigo ter foco e pensar na Geórgia, como eu já tenho pensado muito nisso, até por questão de saúde também, a Geórgia daqui a 20 anos, com 64 anos. É o eu do futuro. É o eu do futuro. Né? E como que a gente prepara o futuro de alguém que a gente ainda não conhece, Eliane? Não é alguém que está no espelho, não é quem está diante de mim hoje no espelho, né? É alguém que daqui a 20 anos, esses 2,25 que tem aqui na lente do óculos, vai ser pouco. E vai aumentar. Né? Se hoje eu pudesse voltar a estudar com mais tempo, eu pensaria, ou eu seria oftalmo, ou veterinário, ou psiquiatra. Né? São profissões que não tem chat GPT que substitua. Né? Porque a gente lê cada vez mais em telas menores, né? O oftalmo, né? Vai ter trabalho por muito tempo. Estamos trocando os filhos pelos pets, os veterinários estão aí, e essa sociedade do analgésico que psiquiatria, né, a todo instante. Enfim, mas também é diálogo para outro momento, tá, Maristela? Daí é outro momento, são meus devaneios, né? Então, dessa tela aqui, meninas, é pensar assim, a Geórgia falou daqui a 20 anos, está ali na prosperidade inicial para consolidação, é uma divisão por faixas etárias, né? Então, às vezes, eu estou próximo dos 45 anos, eu estou ainda na prosperidade. A ideia de pensar assim, eu confundo a renda alta com estabilidade. Recebo bem, mas, de repente, eu perdi o emprego e o mês seguinte, não tenho reserva para isso. Então, às vezes, a gente confunde, né? E na consolidação, que até os 60 anos é mais difícil, porque como é que eu vou reduzir um padrão de vida que aparentemente já está estabelecido? Aí isso leva, às vezes, os 60 a mais, que eu vou pensar, eu quero liberdade ou eu quero depender de terceiros? Então, muito, muito delicado. E nós temos exemplos, talvez próximos vocês possuam, de idosos que ainda representam a principal fonte da família. É muito delicado chegar nessa fase, né?
E assim, aqui eu acho que eu posso passar, ok, algumas estratégias, né? A regra, o efeito Visiati, o que nós temos depois dos 40, enfim. Mas aí vamos aqui entrar na parte do fechamento, que é o que eu proponho, né, a quem eu acompanho, geralmente ao longo de um certo período, né, que é sempre diagnosticar, ter essa estabilidade, não deixar de lado os desejos, mas saber que eles podem ser alcançados, porque é a nossa motivação. Eu tenho que ter um motivo para viver, então eu tenho que ter desejos, né? Mas saber que ao alcançá-los, ir para a Chapada dos Veadeiros não vai ser todos os anos. Vou conhecer, né? Estarei lá, mas é um desejo. Me preparei para isso. No ano seguinte, é outro destino, é outro endereço. Por mais que eu volte ao trabalho imaginando, adorei, mas não sei se eu deixarei de conhecer um outro local para voltar ali, né? Porque a gente quer também ter essa motivação, né? A diversificação, que é o que a Georgia falou, já tenho no Tesouro Direto. Isso faz crescer, a gente multiplicar. E a liberdade que o dinheiro pode proporcionar. É o que eu chamo de 5D. Diagnosticar, disciplina, desejo, diversificar e desfrute. E esse 5D, ele passa pela consciência, comportamento e organização. Nós estamos em um ano muito mais curto, nós teremos mais feriados prolongados. O que isso vai ocasionar, Jaqueline? Mais gastos. Porque se eu tenho mais feriados prolongados, ó aqueles passeios de bate e volta. E o carioca adora a região dos lagos, né? Adora ir para uma serra, né? Então, é mais gasto, certo? A gente tem Copa do Mundo, então, olha a televisão, propaganda daqui a pouco, compra a televisão agora com garantia de 5 anos, né? Aí a minha tela de 80 polegadas da sala fica pequena, porque a loja está oferecendo a de 100 polegadas. Olha, e pensar que em casa nós tínhamos na infância, quando chegou em casa a TV de 29, nossa mãe, né? Que era de 14. Olha como nós somos reféns da chamada economia da atenção, do efeito manada, né? Fora o período de eleições, que fará com que o ano seja mais curto, né? Então, agradeço, né, a participação, tá, Maristela, a abertura. Por vezes, eu deixo para me apresentar no final, depois de ter dialogado. Pode ser que no início, dependendo, assim, causa impacto, parece que a pessoa tem 230 anos, né? Então, fico à disposição. Tenho formação em informática, em matemática, especialização da docência no ensino superior, feita na Federal do Rio, foi quando eu comecei a lecionar em universidades. Meu mestrado é em engenharia da informação, doutorado em ciências sociais, uma pós-graduação em educação profissional e tecnológica, né? Leciono em faculdades há mais de 20 anos, tenho alguns livros considerados best-seller, bem vendidos. O LinkedIn me reconhece como Top Voice, é um reconhecimento dado pelo LinkedIn, ele não é quantitativo, é qualitativo. Então, o LinkedIn, não sei se vocês utilizam essa plataforma, essa rede social, mas ele seleciona algumas pessoas que eles entendem que aquela informação, aquela opinião tem que ser respeitada. Então, é um grupo selecionado do LinkedIn, chamado de Top Voice. Criei o método 5D da educação financeira, palestrante. Recebi agora eu posso falar ano retrasado, né? O prêmio de profissional do ano pelo Rotary Club, no estado de Mauá. E já 3 vezes indicado ao prêmio de profissional da Academia Brasileira de Liderança, 16, 23 e 24. Por 3 anos, também indicado ao prêmio. Os livros publicados, alguns deles estão aqui, né? Hoje são, se não me engano, são 11 livros publicados, eu me perco nessa conta. Mostro aqui o meu score no Serasa, né? Qual é para, assim, por que eu falo sobre finanças? Se for ver minha formação acadêmica, não necessariamente é em finanças, mas a vida me ensinou sobre dinheiro, e a saúde financeira, segundo o Serasa, está ali, né? É o teto. Tenho, desses livros, esse de capa verde, que é o terceiro, da esquerda para a direita, ele ficou
2 anos consecutivos na lista dos mais vendidos da Amazon Prime Day, sobre matemática financeira, né? Isso deixou minha mãe muito orgulhosa, né? Ela até comprou um livro. Até comprou um livro à época, né? Que ela falou, agora sim, está lá na lista dos 10 mais, agora eu compro, né? Que até então ela não tinha comprado o livro, né? E daqui fechando, o site é professorjarbas.com.br, onde tem bastante conteúdo sobre educação financeira. E nas redes sociais, eu deixo esse Jarbas Taunay. Instagram, LinkedIn, Face, YouTube. Ele está lá não sei qual, se é dado o nickname, né? Mas é Jarbas Taunay. O nome, tanto me ajuda, porque só tem um, segundo o IBGE, mas também me atrapalha, por vezes, por conta da quantidade de H e Y, né? Imagine a dificuldade dessa criança sendo alfabetizada, né? O quanto que eu chorei, né? Para esse sobrenome, né? Mas é esse recado que fica, agradeço, e fica disponível para perguntas, se desejarem, aqui no final. Compartilhe sempre conhecimento. É isso que é o recado que fica ao final. Então, desculpa, uma dúvida. Por exemplo, eu gostaria de investir, começar a guardar um dinheirinho que eu não guardo. Aí, por exemplo, qual que você indicaria? Muito bom, Jaqueline. Aí voltemos lá na Geórgia. Objetivo. Por que eu quero investir? Por incrível que pareça, ter dinheiro apenas por ter dinheiro não tem sentido qualquer para a vida. Ter para apenas ter não tem propósito. Eu tenho que saber meu objetivo. Então, exemplo, a Edna está em Chapada dos Veadeiros, né? Janeiro de 26. Jaqueline, em janeiro de 27, quer ir para Trancoso. Eu tenho um tipo de investimento de 1 ano. Aí pode ser o Tesouro Selic, que a Geórgia conhece. Pode ser um CDB de um banco grande. Porque se eu coloco num banco pequeno, eu posso passar como há pouco aconteceu com o Master, certo? E você não ter seu recurso disponível no momento. Então, isso é uma base. Agora, a Jaqueline quer morar no Canadá daqui a 3 anos. Não. Ela pode investir fora do Brasil, porque seu dinheiro vai estar dolarizado. Então, depende muito do objetivo, Jaqueline. Quando a gente fala sobre investimentos, tem um termo técnico chamado suitability, que é você identificar o perfil da pessoa. Se ela é conservadora, moderada ou arrojada. É dito que quanto mais idade eu tenho, mais conservador eu fico. Para quase tudo na vida, né? A gente se torna ali mais conservador. Então, aí eu tendo a procurar investimentos, né? A Georgia falou que é conservadora. Então, são investimentos de menor risco. Aí, o que está nessa leitura, Jaqueline, do menor risco? Você vai ter um retorno menor. Porque se eu não quero arriscar, eu não vou pagar o preço para ter um retorno alto. Olha o Tesouro Direto. Ele dá 13%, 15% para a Geórgia garantido, mas se a Geórgia for arrojada, ela pode ir para uma bolsa de valores que o ano passado fechou a 30%. Mas quem diria que a bolsa fecharia 30% em um país que até o passado é incerto? O passado do Brasil pode mudar, quiçá o futuro, quiçá o presente. Entendido, Jaqueline? Então tem que pensar assim, meu objetivo, tá? Fica a rede social disponível, quiserem manter o contato, tá ali. Tem um grupo de WhatsApp, que a Maristela pode deixar para vocês o contato, que eu vou dar mais uma aula em março, né, lá para esse outro grupo, né, que eu acompanho por ali. Teve uma em dezembro, aí eu faço a cada trimestre essa aula, né? Claro que ali tem um intuito, que é convidar para a minha mentoria, que é aquele momento assim que eu pego na mão e acompanho, né, esse grupo, ou individualmente, mas fica esse convite para o grupo de WhatsApp. Ele é silenciado, não tem bom dia, não tem, né, boa tarde, né, ele está lá. Aí quando chegar em março, salvo engano, vai ser dia 18, vai ter outra aula. Vai ter uma aula gratuita por lá.
mas o intuito é outro, né? Mais de oferecer uma proposta, né? O pitch, fazer, se chama aí de pitch, né? Hoje é totalmente alinhado com o propósito de vocês, que é o grupo fortalecido das mulheres de Queimados, né? Eu quero aproveitar, agradecer, né, Jarbas, a sua disponibilidade de estar conosco. É sempre bom, tem me ajudado bastante e esse mês é o mês de Janeiro Branco, né? Então é o mês que nós estamos lá no grupo das mulheres queimadenses trabalhando a questão da saúde mental. E eu vi muito propício isso de termos essa palavra sobre educação financeira. Por quê? Né, meninas? Porque eu vejo que no grupo muitas mulheres precisam, né? Precisa dessa ajuda, porque se eu estou endividada, eu não estou bem, né? Eu não consigo raciocinar, eu não consigo fazer as coisas de casa, as coisas do trabalho, e é filho, e aí você fica com as contas na cabeça, e a sua saúde, né? A sua mente, a sua alma, você fica totalmente perdida. Então, é importante, nesse mês de janeiro, nós sentarmos e entendermos, né? Olha, aonde que é que eu vou ter que diminuir para poder conseguir pagar aquela dívida e ter um ano melhor, né? Então, eu achei muito propício do Jarbas. Eu perguntei se ele traria uma palavra para nós e, assim, vocês viram como é importante e quantas mulheres poderiam estar aqui, mas eu acho que esse assunto é um assunto que não sei se eu vou saber explicar, mas o Jarbas pode falar melhor para nós. Parece que a gente é igual, por exemplo, quando eu quis procurar saber sobre o que se passava na minha mente, o que se passava no meu corpo. Acho que a mesma coisa, parece que as pessoas elas têm medo de entender sobre esse assunto. Então, sobre o assunto financeiro. Não é isso, Jarbas? É mais ou menos isso. Até você chegar olha, eu tô. A Georgia. A Georgia, ela primeiro falou do que é o pior dela, para depois ela falou do melhor. Eu achei muito legal dela. Ela botou realmente ali o problema para nós resolvermos, não é isso? E depois ela falou do que ela está bem. As pessoas elas não querem falar do que está ruim, não é isso? Elas não querem falar, igual nós estamos aqui, olha, eu preciso melhorar na questão do cartão de crédito. A outra, eu preciso melhorar nisso. Então, assim, agradecimento, né, às heroínas que estão aqui, e o Jarbas pode falar melhor aí por que as pessoas têm essa dificuldade. Num grupo de 300 e poucas mulheres, nós estamos aqui com agora 5, mas tínhamos 7, né? 6 mulheres, é isso? Então assim, eu acredito que é esse medo, é esse receio porque muitas pessoas estão precisando, né? De entender sobre o assunto e vencer. Eu sou uma delas que eu quero entender mais ainda e ir vencendo e chegar até onde essa questão do tesouro que eu quero investir mais também. Então, perfeito. E o tesouro, né, Jorge? Pode ser com pequeno valor, né? A partir de R$ 30 você já está investindo, né? Mas obrigado, viu, Maristela, pela fala que você trouxe, porque tem alguns comentários, né? A Georgia colocou no chat, confere, né? Sobre mentalidade, né? Então, muito difícil. A mentalidade, o mindset, ele está atrelado à nossa infância,
tem um livro que está por aqui, ele é Não Começou com Você. Não começou com você. São os traumas que nós trazemos por vezes até de antepassados que nem fomos apresentados, né? Então, diz que vai até uma quarta geração, né? Aquilo já é da família. Poderia trazer aqui metáforas, né? Da filha vendo a mãe preparando o peixe, né? E o peixe cortado em postas ali na frigideira, e ela perguntando para a mãe por que cortou para fazer aquilo. Aí ela fala para a filha perguntar para a avó, e a avó fala que cortava em postas porque a frigideira era pequena, a época dela, né? E a mãe, hoje, tendo uma frigideira grande, permanecia cortando, porque aprendeu daquela forma, né? Então, a mentalidade, ela está muito enraizada, aquilo que a gente traz, né? Então, o livro Não Começou com Você, né? É uma leitura, assim, pesada. Eu confesso que li e fugiu até um pouco, assim, do conceito das finanças, né? Mas uma leitura pesada, né? Difícil assimilação, mas me trouxe base também. E essa mentalidade com o que a gente ouve em casa há muito tempo. Dinheiro é sujo, dinheiro se não quer estar com dinheiro é porque está fazendo alguma coisa errada. Confere, né? É melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. Tem uma máxima que me preocupa muito, né? Que foge um pouco, que é quando se fala, sou brasileiro, não desisto nunca. Então, isso pode ter, assim, um senso crítico também, ou seja, assim, você vai trupicar a vida inteira, nunca vai dar certo, mas continue tentando, né? Claro que tem um lado também da persistência, né? Você pode fazer os vieses, a leitura que desejar. Mas a gente poderia entrar no conceito da mentalidade, a gente pode entrar na crença, pode falar no senso de urgência. Então, Maristela trouxe, tem um grupo de mais de 300, mas o que nós queremos é aquele que busca estar à frente, né? Então, isso, tá, Maristela, isso daí é apenas adereço, né? O importante é quem está conosco. O material tanto preparado, estivéssemos com 300, estamos aqui com 5, 10. O material da minha parte, foi o melhor que eu pude fazer, dado as circunstâncias que eu tenho, que é o conceito de capricho do Cortella, né? Faça o melhor, considerando o que você tem para fazer o seu melhor, né? Então, essa ideia da urgência, porque se hoje eu tenho alguma coisa mais importante para fazer, o meu tempo vai ser destinado para aquilo. Tem o conceito também associado da dificuldade de pedirmos ajuda, né? É muito raro. A sociedade não nos possibilita, né, a busca de ajuda pública. Eu acho que tem muito isso, medo de disposição também. Claro. Né? Não é isso? Imagine, Georgia, o professor de finanças, né, falando sobre educação financeira, indo até o RH da empresa pedindo empréstimo consignado. Como é que eu vou fazer isso? Confere? Então, ou você faz o que de fato fala, né, ou você não consegue se sustentar, né, Maristela? Né? Então, a ideia mesmo de assim, como que o outro vai me ver? Então, isso também é muito, muito delicado. Mas tem várias possibilidades aqui de resposta, tá? Várias linhas. Se ficássemos nas finanças, muita atenção, porque assim como a gente aprende um segundo idioma, eu me tornar proficiente é muito delicado em finanças. Às vezes eu vou errar, vou acertar, mas eu tenho que sempre buscar conhecimento. E essa busca de conhecimento tem vários canais. Livros, tem muitas bases na internet que são boas, são positivas, são profissionais que passam aquilo com coerência e, de fato, com relevância. Então, é buscar sempre conhecimento. A gente diz que conhecimento ninguém nos tira, né? Pode-se tirar tudo, mas conhecimento não tem como, né? Mas agradeço a oportunidade, viu? Sempre um prazer falar com um grupo de pessoas interessadas em conhecimento, principalmente em finanças, que eu não aprendi na faculdade, né? Aprendi pela vida, depois de uma jornada no SEMP, não sei se mais alguém estudou no Manuel Pereira, né? Me recordo que minha mãe se sacrificava
para que por lá eu estudasse, porque, segundo ela, estava me dando educação de qualidade, né? Apesar de morar ao lado de uma escola pública muito referenciada à época, estimo que ainda seja, que é o Luiz Guimarães, né? Ela fazia de tudo para que eu estudasse ali no Manuel Pereira, que entendia que era o melhor que ela podia me dar para os Jarbas do futuro. E eu não posso decepcioná-la. Existe um Jarbas no eu do futuro que espera pelas minhas decisões de hoje também. Assim que temos. Então, fiquem à vontade. Encerramos por aqui? Acho que sim. O material, o senhor vai enviar para mim e eu passo para elas? Perfeito. Tanto a gravação quanto o PDF.